Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje nós vamos falar de um assunto que não esgota nunca, que é OAB, na sua reta final. O que você que vai fazer OAB, seja do 8º, 9º, 10º semestre, seja depois de 10 anos que você estudou, o que fazer nesta reta final? E para esse bate-papo mais do que especial, nós temos aqui como convidada a nossa querida professora Maria Cristina Barreiros, especialista em Direito Tributário, especialista em Estatuto, ética, né? Isso, é um prazer estar aqui, é um prazer sempre estar aqui para falar com os nossos alunos, para conversar com você. É um tema muito importante, todos os alunos do direito uma hora vão se deparar com o exame de ordem. Que você já esteve na cadeira que todos sou aluna. Você já foi nossa aluna já. Aqui. Passei por todo esse processo. 20 anos. 20 anos, o tempo passa, o tempo voa. 20 anos. Há 20 anos, e você era nossa aluninha aqui, né? Passei. Depois, quando começou a dar aula, era professora de Direito Constitucional, tá, gente? Comecei com Constitucional, fui pra Claudine me jogando. Comecei com Constitucional, Claudine falou, vai pra Constitucional, misericórdia. Vai para administrativo, econômico, financeiro, tributário e estatuto. Aí eu falei tributário, não, mas tem que ser tributário. E a última foi, eu nunca vou esquecer, eu tava viajando, aí você me ligou, olha, você vai ter que assumir estatuto assim que você voltar. Eu falei assim, como assim? Eu tô de férias. Vai assumir estatuto quando você voltar. Quem tem didática, é só dar uma estudada. Aí parei as férias, comecei e comecei na aula de estatuto. Que bom, né, Cris? Mas é isso, estudar é uma vida. Bom, vamos lá voltar para o nosso assunto. Então, quer dizer, tá chegando na reta final, né? O que o aluno deve fazer nessa reta final de estudo para a OAB primeira fase? Bom, como conselho, eu digo para a reta final e para o estudo em si, resolução de questões. Sempre, né? Sempre. A prova do exame de ordem, eu já fiz todas as questões de quase todas as matérias. Eu fiz um apanhado de constitucional, administrativo, tributário, estatuto, trabalho, processo de trabalho e empresarial. Essas matérias especificamente. E o conteúdo ele é muito cíclico. Ele é cíclico em que sentido? O aluno ele passa no 8º semestre, ele passa no 9º, no 10º, ou seja, lá em que período que ele fizer, e ele passou e acabou o exame de ordem. Vão vir outros alunos para fazer aquela prova pela primeira vez. Então, os temas se repetem muito. E o professor Adalberto, que é o coordenador do curso de Direito, ele fez algo que eu achei extremamente importante, até queria parabenizar, que ele montou a apostila do nosso curso presencial, dividido por temas. Temas dentro da disciplina. Isso é extremamente importante porque o aluno ele vai vendo como que os temas se repetem. Então, por exemplo, a gente está dando aula lá no presencial, dei a primeira aula de Direito Tributário, princípios. Pessoal, abre a apostila. Vamos fazer todas as questões de princípios, porque ele acaba fixando aquele conteúdo que ele acabou de assistir em sala de aula. Então, isso foi, assim, sensacional para a fixação do conteúdo. Já com gabarito, bonitinho. Quando você estuda por exercício, você acaba lendo os artigos e as súmulas que sempre caem na prova. Então, se você não precisa tirar 10 para passar, acertando metade da prova, 40 questões de 80, você está aprovado. Naquele caderno de provas ali, se você se dedicar, você passa no exame de ordem. Porque tem que ter uma estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra. Então, como você disse agora, já sabe que tem que acertar 40 questões, 50% da prova. Então, e já sabe, porque se ninguém soubesse quantas questões de constitucional, mas todo mundo já sabe quantas questões de cada matéria. E aonde ela se encontra. Então, priorizar agora nessa reta final, rever essas matérias. Estatuto é obrigatório. Estatuto, regulamento, código de ética é uma matéria obrigatória. Lembrando que a gente não estuda estatuto para depois estudar regulamento e depois ética. São os 3 ao mesmo tempo, porque eles se complementam. Fora que, né, professora... São 8 questões. É mais fácil, né? Eu como professora de outras matérias, posso afirmar que estatuto é a matéria que você tem total chance de gabaritar. De gabaritar. Já são 8. Se você faz ali 6, 7, 8 questões, você já foi muito bem na primeira fase. Muito bem. Pois é. E aí, quer dizer, priorizar o que você vai fazer para a segunda fase, né?
você está estudando, porque você já está se preparando para a segunda fase, constitucional, administrativo, Sim, que cai muitas questões. Constitucional, por exemplo, administrativo, para você entender estatuto na parte de incompatibilidade e impedimento do advogado, você precisa saber a base de administração pública e administrativo. Então, constitucional e administrativo, eu considero as matérias mais importantes do direito, em especial constitucional. Se você sabe constitucional, você arrasta em todas as outras matérias, até para você entender o estatuto, fica mais fácil para você entender quando que um membro do Poder Legislativo ele está impedido de advogar contra a administração pública. Quem é a administração pública? É um conceito que vem de administrativo. Então, essa base de constitucional administrativo é muito importante. A sua matéria da segunda fase, eu sempre falo para os alunos, pessoal, qual é a diferença entre primeira e segunda fase? Pontos positivos e negativos. Que na segunda fase você só estuda uma matéria. Sim. Na primeira fase você tem 20 matérias. Então, por que na primeira fase os índices... Mas não precisa focar nas 20. É isso que eu vou chegar agora. É aí que eu vou chegar agora. Gente, não. Por que o índice da segunda fase ele é muito mais alto? Porque você está estudando só uma matéria. Você fica uma matéria, 7 semanas. Então, o que você pode trazer da segunda fase para a primeira? Ao invés de estudar 20 matérias em casa, porque é muita coisa, assista todas as aulas. Assistir aula é o mínimo da sua obrigação. Chega no horário, sai depois do horário, faça hora extra, ok. Mas em casa, foque em 6, 7 disciplinas no máximo. Porque não adianta você estudar tudo muito meia boca. Não. Você tem que ser muito bom. O que cair em estatuto eu vou acertar. Porque eu estudei para acertar. O que cair em penal eu vou acertar porque eu estudei para acertar. Então, se você escolheu fazer a segunda fase em penal, você tem que colocar no seu estudo de primeira fase penal e processo penal. Claro. Se você escolheu trabalho, você tem que botar trabalho e processo de trabalho. Se você escolheu tributário, você tem que botar tributário. A matéria da sua segunda fase, ela é obrigatória para o estudo na primeira. Porque uma coisa já leva a outra. Então, ali você já tem uma base de 2, 3 matérias estudando obrigatoriamente para a primeira fase, já colocando a sua segunda fase. Obrigatório. E constitucional tá em tudo. Constitucional não tem como não estudar constitucional. Não tem como, tá em tudo. Vai estar caindo o direito constitucional em penal, em tributário. Não tem vai como. Vai estar caindo em tudo. Por exemplo, essa ideia que colocaram previdenciário, eleitoral e financeiro, na verdade já caía. Só que caía dentro de constitucional. Caía eleitoral, artigo 14, artigo 15, caía previdenciário. Na verdade, já caía, só desmembrou de constitucional e colocou na matéria específica. Então, eleitoral, na verdade, sempre caiu. Previdenciário sempre caiu. O direito, ele é todo. Ele é um todo. Ele não é um monte de gavetinha, não é só para ficar didático, para dividir lá. Mas é um todo. É um todo. Tanto contribuições previdenciárias que caía em tributário, passou a cair em previdenciário, porque é contribuições previdenciárias, mas já caía. 149 já caía. Entendi. Já caía, só deslocou. Então, professora, nessa reta final, focar em exercício, porque chega uma hora que o avaliador também não tem muito do que mudar, perguntar. Se ele vai falar sobre princípios... Não, criatividade zero. Não tem como. Não tem. E muitas vezes, né, professora, repete a questão, mesma questão. Tem uma questão em tributário que ela chega a ser insuportável, mas que continue. Que ela vai falando do 132 do CTN, que uma empresa foi incorporada por outra. E que a empresa que incorporou vai responder por todos os tributos, todos os juros e todas as multas punitivas e moratórias. Caiu em 3 provas de primeira fase seguidas, e o gabarito era a letra B nas 3. Só mudava assim, a empresa XYZ, a outra era a empresa XXX e a outra era a empresa YYY. 3 seguidas. Então, por exemplo, quem fez a terceira prova não podia ter errado. Porque você fez pelo menos como teste as provas anteriores. Então, é muito importante. Treinar, né? Treinamento. Só treinar. A prova do exame de ordem, ela é treinamento. Existem, eu falo para o aluno não ultrapassar etapas. Primeiro ele passa na primeira fase. Depois ele passa na segunda fase. Depois ele passa para um treinamento para advogar. Não pode pular etapas. É óbvio que a gente está fazendo uma prova para exercer a advocacia, mas uma prova é uma prova. Existe um molde, uma receita de bolo. Primeiro você entra na receita de bolo da primeira fase. Depois você entra na receita da segunda fase. E depois você vai aprender a advogar no dia a dia, tem as peculiaridades. Mas não adianta... Você já pensar lá... Eu vou pensar lá na sustentação oral e não ter OAB. Do que adiantou? Um passo de cada vez. É subir uma escada. Um passo de cada vez. É método, é metódico. É exame de ordem metódico. E aí, diante de todas essas possibilidades de treinamento, né, professora, nós temos aqui também o aulão para o aluno, que é na véspera de prova. Na véspera. Eu devo confessar que há alguns anos eu não queria muito, que eu falava, não, mas eles vão estar muito nervosos e tal, mas assim, essa convivência com o aluno, a gente sabe que
um dos maiores entraves para aprovação do aluno na prova da OAB é o emocional. 100% emocional. É o emocional. Então, acho que a gente tinha que instituir a matéria terapia. Não é? Não, a gente tinha que fazer assim, relaxamento. Hoje é dia de relaxamento, precisa. Respiração. Uma vez por semana, botar todo mundo... Precisa. 20 anos dando aula, eu tenho convicção hoje. Convicção, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas. Que o aluno, óbvio que ele precisa do apoio do conteúdo, mas ele precisa de 100% de apoio emocional. Eu já escutei de vários alunos a seguinte frase: professora, eu venho pro aulão ou eu venho pra aula porque eu não tenho ninguém pra me apoiar. Eu não tenho nenhuma palavra de conforto, fora daqui eu só escuto que eu não vou conseguir, que você, pra que você tá fazendo difícil. Isso, que não vai passar, que ninguém passa. É o único lugar que eu sou apoiado, que eu tenho conforto. E esse sentimento de acolhimento, de pertencimento, ele é muito importante pro aluno, porque a gente não trabalha com máquina, é um ser humano que tá ali. E tudo que acontece por trás do aluno, a história dele na vida pessoal, no trabalho, com o marido, com a esposa, com o filho, impacta diretamente no rendimento do estudo dele, porque ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E nessa hora do aulão que a gente tá aqui, porque senão ele estaria ou surtando olhando um monte de coisa na internet, ou pegando livro, ou surtando, ou brigando com todo mundo. Ou chorando. Ou chorando. Então ele tá lá. Ele tá lá de 9 da manhã até 6, 7, 8 da noite com a gente. É pra ficar surtando sozinho, surte com apoio. Porque a gente controla, a gente abraça, tem a revisão. E assim, os professores, eles são treinados pra dar dicas certeiras. Tem coisas que sempre caem na prova. Sempre. Não é nem porque adivinha, não. É porque é óbvio. Vai cair. Óbvio. Então, vai cair. Mas aí nessa hora, você refrescar a memória é bom. E assim, quantos e quantos, né, professora? Porque eu fico lá o dia inteiro. E aí eu vejo, tem gente que surta, que chora, que fala não vou mais. E nessa hora todo mundo se abraça e todo mundo se apoia, porque isso também é um dos pontos positivos que todo mundo devia lembrar quando entra na sala no início da preparação para a OAB. Não existe concorrência. Não existe. Então, quer dizer, é porque as pessoas só pensam no ruim, é difícil... Eu acho que nesse momento, nessa reta final, é bom, porque o emocional é muito importante, pensar nisso. Não existe concorrência. Só precisa acertar 40 questões. Eu digo que é você, Deus e o seu cérebro. Você tem tudo que você precisa. E na segunda fase é Deus, você, seu cérebro, e o VAD é tudo que você precisa. O VAD, na segunda fase, esse quesito do apoio emocional, que realmente é muito importante, além da gente sempre ir para a porta da prova, acompanhar o aluno aqui no DF. Eu resolvi escrever um texto. Na primeira página do VAD, eu falei para eles: pessoal, quando vocês estiverem na prova, começou a dar aquela ansiedade, começou a querer vir o choro na garganta, abra a página e leia o texto. Porque eu acredito que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Deus faz presente. E aí eu já tive vários relatos: professora, eu li aquele texto escutando a sua voz. Eu falei assim: mas eu tô lá com você. Porque que sentido que tem esse trabalho se eu não te vejo aprovado? Eu estou lá com você. Então, o apoio emocional, ele é muito importante. Ele faz muita diferença. Ele é muito importante. Por isso o aulão é tão importante, né? Não só pelas dicas, mas pelo apoio. Pelas dicas e pelo apoio. Que nós damos ali para todos os alunos. E os alunos entre os alunos, os Mas isso é da essência do processo, né? Porque eu fui acolhida desde 20 anos até hoje. Então, na verdade, eu acho que eu aprendi isso aqui. Eu tava raciocinando aqui, refletindo. Eu acho que eu aprendi a ser assim aqui. Porque, na verdade, de 20 anos para cá, eu sempre fui muito acolhida. O acolhimento, ele é muito importante. Mas aqui a gente faz questão sempre disso, foi, né? sempre foi. A minha porta está sempre aberta. Quando meu pai estava aqui, estava sempre aberta. Sempre. E é para todo mundo, para colaborador, para professor, para aluno, para todo mundo. Sempre, então, sempre muito acessível, sempre muito calor. Isso faz muita diferença. Não é todo lugar que a gente acha isso. Faz muita diferença. Que bom, que bom. Então é isso. Nosso aluninho que está aqui, presencial, um dos poucos cursos presenciais, né? Que nós temos no país, né? E que tem firmes essa tradição, mas ao mesmo tempo nós estamos sempre conectados com a inovação, né? Mudamos o material, a gente tenta facilitar para o aluno, porque não dá para ele ficar aqui de segunda a segunda, então algumas matérias a gente também faz de forma híbrida, então o nosso curso ele vai atentando
há toda uma mudança cultural. Acompanhando, mas ao mesmo tempo tendo aquilo que é muito importante, que é, lógico, todo o ensinamento e mostrar a parte, o caminho das pedras, porque vocês sabem, nós sabemos eu acho que qual é o caminho das pedras, Distrito Federal, mas está... Para o aluno do DF, até as pessoas próximas aqui, eu acho que eles têm uma vantagem muito grande, porque o contato físico, ele é muito diferente de uma câmera. Sempre vai ser muito diferente. Por exemplo, eu gravo as aulas aqui na faculdade, gravo as aulas online, e os alunos falam, professora, amava suas aulas online, mas agora, professora, vendo presencial, por quê? Porque quando você tá no presencial, você olha pra cara do aluno, ele fez assim, ó... Aí eu olho e falo, acho que ele não entendeu muito bem o que eu falei. Peraí, deixa eu falar de outra forma. Aquele retorno do aluno, até pro professor, né? Para passar a matéria. Então, assim, é uma experiência única. Eu tenho vários alunos que falam, professora, eu não troco presencial. Não troco presencial pelo retorno. Pelo conteúdo, pela interação, por poder tirar dúvida no próprio momento, né? Pelo carinho, pelo acolhimento. Faz muita diferença. Então, quem está na reta final pode contar aqui com o nosso suporte. Estaremos aqui com o nosso firme apoio. E forte. Quem não está desde o início, ainda dá tempo de vir, mas venha para o aulão e para a segunda fase. Para a segunda fase. Vamos passar na primeira, vamos, como você disse, tem que pensar. Lógico que no planejamento o aluno na primeira fase já vai estudar a matéria que ele vai fez fazer a matrícula. Na segunda fase. E ele vai estar já se preparando também para a segunda fase, né? E nós estamos aqui você já está há 20 anos, eu já estou processos, né? 33 anos e a gente sabe muito bem onde que a gente está pisando. Falei que daqui a pouco eu vou ter mais tempo de processo do que fora do processo. Eu tô com 42, então daqui a pouco eu tenho mais tempo de processo do que fora do processo. É verdade, a vida toda. Eu tava pensando isso. A vida toda o Marcos Vinícius, ele nasceu aqui dentro, o meu filho mais velho, do meio. A Cecília nasceu aqui, eu vou ter mais tempo de processo do que fora do processo. Então todos os seus filhos nasceram todos. Aqui, né? A Nanda veio pra cá, ia fazer 2 anos, né? Grávida do Marcos Vinícius. Cecília já tá... Nasceu aqui também. Ela estudou aqui. Então tem mais tempo de processo. Bebezinha vinha pra cá. É verdade. É isso. Então, Cris, saudações rubro-negras. Saudações. Eu deixei minha camisa do Flamengo lá dentro. Falei assim, não, vou com uma pessoa comportada, de preto. Saudações rubro-negras. E é isso, gente. Um prazer. Venham pro aulão, vocês não vão se arrepender. É extremamente importante. Os professores têm as dicas certeiras e nós vamos ser aprovados no exame de ordem. Uma vez aprovado, para sempre aprovado. Amém. Muitos abraços. Muitos abraços e sorrisos e choros. Todo mundo junto. Todo mundo junto. E misturado. E é isso, gente. Nós vamos ficando aqui com mais um podcast Uniprocessos, pensando sempre em você, né? Processo significa o caminho seguro, certo, que te faz chegar onde você quer chegar. Se você gostou, dê um like e lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Até o próximo podcast.